Seja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. De novo, Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentar um pouco. Você que está em casa, Evangelho de João, esses dias, todo o período pascal, o Evangelho de João, hoje na festa de Pentecostes, também o Evangelho de João. Ao anoitecer daquele dia, era de noite, mas já era dia, porque para o judeu, o dia começa com a noite, já são 7h30 mais ou menos, lá já é segunda-feira, o dia lá começa às 6h da tarde do dia anterior, então lá já é segunda-feira, e o dia para a gente começa que horas? É com o sol, é? O dia para nós começa com o sol? Não, também começa de noite, né? Depois de meia-noite, não é não? Então, para eles começa depois de 6h. Por isso que no livro do Gênesis tem assim, se você prestou atenção, o Gênesis, como é que tem lá? Do princípio, o Senhor criou o céu e a terra, tal e tal e tal. Aí depois ele vai dizer, e houve tarde, e houve manhã, primeiro dia. Depois, e houve tarde, e houve manhã, segundo dia. E houve tarde, e houve manhã, terceiro, e assim vai. Primeiro eles colocam a tarde. Por quê? Porque o dia começa às 6h da tarde. Está explicado agora? Eu estou perguntando se está explicado. Porque de novo você fica com os olhos regalados com o pano na boca, eu não sei se estão entendendo, se não estão, né? Então, é por isso que no Gênesis é assim, houve tarde, pode ler que chegar em casa, houve tarde, houve manhã, tal dia, houve tarde, porque o dia começa com a tarde, certo? E o calendário deles é lunar, não é solar, o nosso é solar, é de acordo com o sol, 365 dias, 6h, o deles não é assim, é lunar, eles se baseavam pela lua, por isso que o dia começa com a noite, porque da noite que vem a lua, é por isso. É o calendário lunar, são 4 semanas de 7 dias. O mês lá só tem 28 dias, e pronto. 10 meses de 28 dias cada, 280 dias é o ano para eles. O calendário lunar, para eles interessava a lua, não o sol, e por isso que começa a noite. Aí você pergunta, e por que é a lua? Porque eram pastores, e lá não tinha a Funseme não, né? A Funseme que diz quando vai chover, né? E às vezes erra, né? Lá não tinha Funseme. Aí o que eles faziam? Olhavam para o céu de noite. Aí via as estrelas. Aquela estrela por lá está dizendo que vai chover lá não sei aonde. Aquela estrela ali está dizendo que vai chover lá não sei... Aí levava o rebanho para onde a estrela estava indicando. Daí também os reis magos
ele vai ver a estrela, porque tudo era de noite, assim, o dia começava com a noite. Então, como eram pastores, eles se orientavam pelas estrelas. E as estrelas se vê melhor durante o dia ou durante a noite? Durante a noite, por isso que o calendário é lunar. Está entendido? Pronto, então aqui era de noite, mas já era o novo dia. Então, era entre a noite de sábado e a manhã de domingo, que foi quando Nosso Senhor ressuscitou. Tá? O primeiro da semana, então, entre 6 horas da tarde de sábado, nós fizemos a vigília, né? Até a manhã de domingo, mas estava escuro, segundo ele. O primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam. Então os discípulos estavam todos numa sala, até hoje tem essa sala lá. Tá? E eles estavam com medo. Se diz aqui a leitura que eles estavam reunidos com medo. Eles tinham medo? Tinham. Pedro tinha medo? Morria de medo. Todos eles tinham medo. Né? Eram pessoas comuns, não eram santos ainda não. Vão se tornar santos depois, mas não são santos ainda. E eles tinham medo de quê, esses homens? Tamanho homem, tudo com medo. Já viu pescador com medo? A maioria era pescador e tinham medo. Pescador tem medo só de uma tempestade de tubarão, né? Não tem tubarão por aqui, né? Mas eles tinham medo. Eu estou perguntando a vocês, eles tinham medo de quê? Medo de acontecer com eles o que aconteceu com o Nosso Senhor. Pegarem eles, matarem, julgarem, botarem numa cruz. Eles tinham medo disso. Primeiro medo era esse. Segundo medo, Nosso Senhor tinha morrido. Tinha morrido, tinha dito a eles, eu vou ressuscitar, eu vou ressuscitar, eu vou... E eles não acreditaram. Aí eles estavam pensando que Nosso Senhor estava morto, e Nosso Senhor já estava vivo, e estavam com medo. Imagine a aflição, né? O medo é muito ruim, pessoal, viu? O cabo que morre, que vive com medo, é melhor morrer. Porque o medo, quando o cara sente o medo, ele perde a fé. Por que é que Pedro negou? Porque sentiu medo. Quando a criada olhou para ele, tu é daqueles discípulos dele. Aí teve medo, aí negou. Aí depois entrou lá, onde Jesus estava sendo julgado, aí disseram de novo, eu te vi lá. Teve medo de novo. Então o medo faz com que a pessoa peque, porque não tem fé naquele momento. Mas sentir medo, todo mundo sente medo. Todo mundo sente. Então o Senhor sentiu também. Só que ele reagiu. E ele não se deixou dominar pelo medo. Aí é o que eu tenho que fazer. Está com medo grande? Pois em frente. Em frente com o Nosso Senhor, mas em frente. Quando chegou a hora dele, no Getsemane, que ele diz, ele teve medo de morrer. Você pensa que Nosso Senhor teve medo? Ele teve. Aí ele diz, Pai, afasta de mim esse cálice. Ele não queria morrer. Mas não se faça o quê? O que eu quero, mas o que... Aí ele venceu o medo, mas o que tu queres. Então, sentir medo é humano. Agir com medo é ruim. Vencer o medo é divino. Eu posso vencer? Posso. Como? Peça ao Nosso Senhor, que ele venceu. Né? Agora, não pode viver com medo. Né? Essa doença aí... Você tem que ter cuidado, sair com a máscara, usar o álcool gel, né? Tem gente que já está tomando banho com álcool, né? Caixa d'água é cheia de álcool. Com medo. Eu conheço uma casa lá, né? Aí faltou álcool, ela botou ipioca na cisterna. O que adianta? Se uma pessoa chegar perto dela com um fósforo, vai queimar tudo, né? Então, não esse medo... Isso é brincadeira, esse medo todo que o povo tem, né? Tenha cuidado, mas não precisa ficar morrendo de medo. E fique na graça de Deus, porque o meu sustento é a graça de Deus. Se eu estou confessando, comungando, adorando, aqui tem adoração todo dia, e a Aparecida já me deu a notícia boa que no próximo mês, o primeiro sábado do próximo mês, vai ter vigília aqui a noite toda de oração. Distanciamento, né? Mas vamos voltar às vigílias a noite toda. A nossa paróquia é uma paróquia que adora o Senhor. Por isso que tem muita graça aqui. Então, eles estavam com medo de morrer como Nosso Senhor morreu. E estavam pensando que Nosso Senhor estava morto. Pois bem,
Estava dentro de uma sala, tudo fechado. Jesus entrou na sala, pondo-se no meio deles, bem no meio. Ficou bem no meio, eles... Eu tive lá nessa sala, lá em Jerusalém. Eles estavam tudo assim, né? Jesus entrou, ficou bem no meio e disse: a paz esteja convosco. Para vencer o medo, Nosso Senhor falou de paz, mas é uma paz interior. Uma paz é de dentro do coração, porque Nosso Senhor, Ele fala no nosso coração. Tudo se resolve dentro de nós, então a gente tem que cultivar uma vida interior. É o que Nossa Senhora está dizendo lá em Medjugorje, né? A oração com o coração. Como é que eu consigo oração com o coração? Oração, confissão, adoração, missa e caridade com os pobres. Se você fizer isso, 5 coisas, você vai conseguir rezar com o coração. Vai sentir a graça de Deus, vai sentir a paz. Não essa paz que o mundo dá, porque o mundo dá uma paz, você viu aí nesse barulho, o mundo é barulho, né? O mundo não dá uma paz interior, o mundo dá uma paz assim, mais ou menos. A paz do mundo é a ausência de guerra, não é paz, e nem isso conseguiram, porque o mundo está em guerra todo dia tem guerra. Ah, no Ceará não tem guerra não, tem, desde a época do Virgulino Lampião até hoje é guerra aqui. O Ceará morre mais gente de morte violenta do que em Israel na guerra. Você sabia disso? Todo ano aqui no Ceará, no seu estado, meu estado, morre mais gente de morte violenta do que na guerra do Israel. Aqui se mata mais gente do que os terroristas. E a gente diz que aqui o Brasil é um país de paz. Mas que paz? A gente mata mais gente que os terroristas. Você conta os atentados no mundo todinho, no ano todinho. Conte aí os atentados. Vai morrer quantos? 200, 300. Aqui morre 5.000 por ano. Morte violenta. Assassinato. Para roubar, mata. Não sei o que, mata. Entendeu? Então, o Ceará vive em guerra. E a gente acha que aqui tem paz. Né? Então, mas não é essa paz, assim, do mundo, não. Que não existe. É uma paz interior, né? Então, Nosso Senhor entra, fala da paz, e fala 2 vezes. Porque essa paz dele, a paz que ele dá, vence o medo, vence tudo. Muitas vezes você chega na igreja preocupado, né? Lá em casa está acontecendo isso, aquilo outro, meu filho, minha mulher, não sei o quê. Né? Muita preocupação. Aí vai confessar, recebe a penitência, o perdão, vem comungar, depois... Está sentindo uma paz. Aconteceu não com você já ou não? Pois é. Essa paz aí que eu estou dizendo, né? É uma paz interior. Comigo acontece muito. Eu celebrei de manhã. Hoje está tendo pouca confissão. Aí, normalmente de manhã eu celebro batizado. Aí saí, fui atender a pessoa longe, voltei para cá, não fui nem em casa. Aí chego cansado. Aí confesso, começo a me sentir bem, aí vem para a missa. Quando eu comungo, não tem mais cansaço não, nem sinto mais cansaço. Sinto é paz, né? Então é essa paz interior que a gente tem quando faz a vontade do Pai. Mas também se você não fizer a vontade do Pai, você não vai assistir não. Aí eu recomendo 5 coisas, né? Oração, confissão, adoração, missa e caridade com os pobres. Quem não ajudar os pobres não vai para o céu. Mateus 25, pode ler. Aí Nosso Senhor então diz, a paz esteja convosco. E essas palavras dele, se vocês recordam, tem na missa toda hora, não tem não? Tirou daqui do Evangelho. A liturgia da missa, toda ela é tirada do Evangelho. O Senhor esteja convosco, a paz esteja convosco, a paz, a minha paz vos dou. Tá? É tudo tirado daqui do Evangelho. Aquela oração da paz, antes da comunhão, é tirado daqui. Então, ele dá a paz, né? E depois o que ele diz? Mostra as mãos e o lado. Então, ele entra, está todo mundo com medo, ele deseja a paz, uma paz interior para vencer o medo. Depois ele mostra a mão e o lado. Para quê? Para dizer que é ele. Os discípulos pensavam que era um fantasma. Eles acreditavam em alma, igual muita gente, né? Acredita em alma, né? Eu vi uma alma, vai comer vai tomar um caldo de carne que você está fraco. Porque a alma mesmo não aparece não.
Se aparecer, aparece a pessoa toda, não é só a alma. Então Nosso Senhor mostrou a mão, o buraco lá, onde tinha ficado os pregos, e o lado que o soldado enfiou a lança e saiu sangue e água. Para dizer que não é a alma, não sou a alma não, sou eu. Né? Já viu alma com prego no dedo, na mão? Não tem. O pessoal diz que vê alma é tudo branco. Não é não? Vocês já viram alma? Ainda bem. Né? Porque não existe não. Né? Então se a pessoa aparecer, ela aparece corpo, alma e espírito. Aparece toda. Aparece com o corpo. Eu vou ressuscitar com o corpo, não é só a alma que vai ressuscitar. Isso é o credo que a gente reza. Eu creio na ressurreição da... Como é? Eu creio na ressurreição da carne. Quem ressuscita também é a carne, não é a alma. Eu creio na ressurreição da alma? Não tem isso no credo, não. Então, para dizer que é ele, que não é a alma, não. Quando ele andou nas águas lá, naquele dia que está aquela tempestade, Pedro pensou que fosse um fantasma. Pensou que fosse uma alma. Aí Nosso Senhor diz, venha. Aí ele afundou, porque não tinha fé. Acreditar no negócio de alma. Pode não estar acreditando em alma, não. Então, ele mostrou para dizer que era ele. Sou eu. Aí os bichinhos que estavam com medo foram ficando, tendo coragem. Primeiro deu a paz, depois mostrou que era ele. É toda uma educação que Nosso Senhor está se revelando, né? Então os discípulos se alegraram, foram perdendo o medo. Ora, com a paz, com Jesus, que eles pensavam que estava morto, começaram a sentir a alegria que é dom do Espírito Santo. A alegria é dom do Espírito Santo. Não essa alegria do mundo, não, porque essa alegria passa. Essa alegria das novelas, alegria do pessoal da televisão, é tudo mentira, aquele sorriso que eles botam. Às vezes o sorriso vai de uma orelha a outra, né? Tudo mentira. Não é essa alegria, não. A alegria de Nosso Senhor é dentro de nós. É uma alegria tão boa que a gente não precisa nem forçar, é Deus que dá. Então, quando você sentir essa alegria, é dom do Espírito Santo. Uma alegria que você nem às vezes está preocupado, aí começa a rezar e vem uma alegria. Eu gosto muito de rezar o rosário, né? Aí hoje estou rezando 2 rosários todo dia. 450 Ave Maria. Eu tenho muita alegria. E tudo em silêncio, né? Então é essa alegria que vem da oração. E só quem dá... Olha, não é esse barulho não. Só quem dá é a oração. De novo... Quando eles se alegram, Jesus diz de novo, a paz esteja convosco. Porque eles não tinham ainda totalmente a paz. Já estavam se alegrando, já queriam se agitar. Aí Nosso Senhor, a paz esteja convosco. De novo a paz. Essa segunda paz purifica. Se eles tinham um restinho de medo, não tem mais não. Tá? Então a primeira paz, eles se alegram. A segunda paz... Quando ele fala a segunda vez a paz, aí ele envia eles em missão. Quando o nosso coração já está pacificado, a gente quer ficar no bem bom, né? Eu vou botar uma rede aqui, vou descansar, estou sentindo paz, eu quero sentir paz o resto da minha vida. Pois não é assim não. Depois que ele fala a segunda vez a paz, ele envia eles em missão. A paz que a gente sente é para anunciar o Evangelho, é para pregar. Tá? Essa segunda paz é para impulsionar a missão. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Depois da segunda paz que eles já estavam sentindo, e já estavam restaurados e curados, Nosso Senhor manda eles em missão. Do jeito que o Pai me enviou, eu envio vocês. Então, irmão, não é só padre e bispo e papa que é enviado em missão, não, é todos nós. Cada um de vocês aqui é enviado em missão. Você tem que anunciar Nosso Senhor. Alguns anunciam pela palavra. Você não é padre, você não pode estar aqui. Mas se você é casado, tem que anunciar na sua casa. Tem que educar seus filhos na fé. Você tem que ser fiel. Isso é anunciar o Evangelho. Então cada um de nós aqui é convidado a anunciar o Evangelho. E Nosso Senhor um dia vai perguntar: ei, aquela paz que eu te dei, tu anunciou o Evangelho? Não. E aí, como é que vai ser? Né? Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E quem nos envia é Nosso Senhor.
E nós somos enviados do jeito que ele foi enviado. Significa que vai acontecer com a gente do jeito que aconteceu com ele. Significa que se ele foi perseguido, eu também vou. Se ele morreu, eu também vou. Se ele foi martirizado, eu também vou. Porque é do mesmo jeito. Nós temos que testemunhar. Por isso que hoje é vermelho. O vermelho é o sangue, é o testemunho, é o martírio. E é o fogo do Espírito Santo. Esse fogo tem que queimar a terra, tem que queimar o nosso corpo, tem que queimar a nossa alma, tem que queimar o nosso espírito, tem que queimar tudo que foi recitado aí na sequência. Espírito de Deus, enviai dos céus um raio de luz, fogo que é raio. Vinde, Pai dos pobres, o Espírito é o Pai dos pobres, pobre de espírito e pobre mesmo. Hóspede da alma, doce alívio, vinde. Ele é o hóspede da nossa alma, ele habita em nós, dentro de nós. É o alívio. Você está meio perturbado aí com a doença, pois ele é o alívio de toda dor. Ou acredita ou não acredita. No labor, descanso. Está cansado no trabalho, ele é o descanso. Na aflição, remanso. Está aflito, ele te dá a paz. Ou a gente recita com fé, ou então não recita. É bom você recitar essa oração todo dia. Cada um, né? Para aprender. Bom, como o Pai me enviou, também eu vos envio. Depois de ter dito isso, depois de falar da paz 2 vezes, soprou sobre eles. Aí Nosso Senhor soprou. Dá para escutar? Mas está fraquinho esse sopro. Eu acho que foi a Covid que me deixou assim meio fraco. Vou tentar fazer um sopro mais forte. Foi? Estou melhorando, né? Por que é que Nosso Senhor soprou? O que tem a ver o Espírito Santo com sopro? Se soprasse hoje sem máscara, todo mundo corria, né? Se tirar a máscara ou soprar, não fica ninguém aqui. Né? Mas por que é que ele soprou? Eu quero entender por que é que ele soprou. O pessoal que assistiu a missa de manhã não fala não. Por que é que ele soprou? O que é que o sopro tem a ver com o Espírito? Eu expliquei de manhã, na missa de manhã. Lá na cultura de Nosso Senhor, não tinha IML não. Esse IML aí que nós temos. A pessoa morre e leva para o IML, não é não? É ou não é? É, para ver o que foi que aconteceu. Pois bem, quando a pessoa morria, sabe o que eles faziam? Não tinha IML não. Botava a mão na goela da pessoa, aqui ó. A pessoa morreu, né? Ficou estirado lá, aí botava a mão na goela. Para quê? Para ver se está passando o ar. Aí botava aqui a mão na goela. Se não escutasse nada, morreu. Mas se escutasse, aí estava vivo. Até não escutar mais. Então, o sopro era a vida para eles. Quando não soprava mais, morreu. Por isso que ele sopra, porque o sopro na cultura deles é o sinal da vida. E o Espírito é o sopro que dá vida. Tá? Se você recorda na criação, lá em Gênesis, eu estou falando só do Gênesis, né? O segundo relato da criação, Deus soprou sobre o homem. E ele adquiriu o hálito da vida. Porque o sopro é o Espírito. E quem dá vida é o Espírito. Quem dá vida é o sopro. Então, o ar, que é o sopro, significa que a pessoa está viva. Se está viva, é o dom do Espírito. Né? Então, essa é a relação do Espírito com o sopro. Deu para entender? Ou não? Ou mais ou menos? Mais ou menos. Depois você estude. Né? Mas tem essa relação do sopro com o Espírito e com a vida. Bem, mas não fica só aí não. Receber o Espírito Santo, então o Espírito Santo é o sopro, porque o sopro é a vida para eles, né? E para nós mesmos, se a pessoa deixar de respirar, acabou. Embora a ciência diz que é o cérebro que comanda, né? Depois ele diz: a quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos.
Aí depois ele associa ao Espírito Santo o perdão dos pecados. Então, quem é que perdoa pecado? É o Padre? É o Espírito Santo. Quando vocês vão confessar, eu te absolvo todos os teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem consagra na hora da missa? Enviai o vosso Espírito Santo. O batizado, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem perdoa o pecado é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas como é que tem igreja de crente que diz que o padre não pode perdoar pecado? Será que eles arrancaram essa página da Bíblia? Está escrito aqui, ó, a quem perdoardes os pecados, eles lhe serão perdoados. Está escrito não? Mandou ou não mandou perdoar pecado? Estou perguntando, mandou ou não mandou? Então pronto, não vai dizer que não mandou. Como é que os crentes dizem que o padre não pode perdoar se o Senhor está mandando perdoar? E mais, a quem não perdoar, não está perdoado. Aquelas pessoas que estão contra a igreja, que a igreja excomungar é tirar da comunhão da igreja. Tem perdão não? Perdão não. Esses dias, né, infelizmente, na Alemanha lá, os padres estão fazendo coisa contra o Papa, né? O Papa disse que não podia abençoar casal homossexual. Não pode abençoar mesmo não, porque casal é só homem e mulher. Aí eles abençoaram. Não quer obedecer, né? Se fosse aqui no Ceará, o que dizia? Pega o beco, não é não? É ou não é? É. Eu vou na Alemanha, vou chegar lá bem alto no aeroporto e vou dizer, pessoal, pega o beco. Vou aprender em alemão, pega o beco. Não quer obedecer. E mais duas coisas que eles fizeram. Além de abençoar os casais homossexuais, não pode, o Papa tinha dito que não abençoasse, abençoar. Deram comunhão para crente lá na Alemanha. Não pode, os crentes têm outra lei. Pode entrar na igreja e comungar, não. Entendeu? E mais, botaram as pastoras crentes para pregar o evangelho. Então imagina se uma pastora entra aqui, pega meu microfone e vai pregar o evangelho. Eu sei que eu sou paciente, mas não tanto, né? Vocês acham que eu vou deixar a pastora pregar? Eu sou na bala, né? Então, eles estão fazendo coisa tudo contrário ao que a igreja está ensinando. Não tem unidade com o Papa. Onde é isso? Na Alemanha, está acontecendo agora. Pois bem, talvez por isso, o Papa mandou uma carta para os bispos, saiu esses dias, que daqui a 2 anos ele vai conclamar um sínodo, outro sínodo. Teve aquele da Amazônia em 2019 e em 2023 vai ter outro sínodo na igreja. Aquele da Amazônia foi só para alguns bispos convidados. Esse é para todos os bispos. E mandou a igreja, todas as igrejas rezarem nessa intenção. Então, a carta dele saiu esses dias, conclamando todos os bispos para que há 2 anos tenha um sínodo para decidir coisa na igreja, vai ser muito importante na igreja católica. Ele chama que vai refletir sobre a comunhão, sobre a sinodalidade. Sinodalidade é esse espírito de comunhão. Nós todos estamos em comunhão, né? Entre nós. E tentar uma comunhão com quem não tem comunhão. O problema é esses padres, né, que estão dentro da igreja e querem sair da comunhão. Então, talvez por isso o Papa, ele conclamou esse sínodo. E é bom a gente rezar, tá certo? Então é isso, é o dom do Espírito Santo, o Senhor que vem trazer a paz, o Espírito que é o sopro da vida, o Papa que conclamou um sínodo, e se ele conclamou é porque é muito importante, o Papa não vai fazer uma reunião se não for importante. Chamando todos os bispos lá para Roma. E porque só daqui a 2 anos tem que preparar. Só no Brasil são 450 bispos. No mundo todo. Na Itália tem mais do que aqui. Não sei nem quantos são no mundo todo. 10 mil, sei lá quantos são. Então tem que preparar isso e pede a nós, você, a mim, que a gente reze para dar tudo certo, para aquilo que for decidido ser de acordo com a vontade de Deus, né? Porque a igreja, ela tem que obedecer o Espírito Santo. Antes de tudo, a igreja tem que obedecer o Espírito Santo.
Ah, é fácil. Não. Veja os padres aí, né? Eles desobedeceram o Espírito Santo, porque fizeram uma coisa na desobediência. Então não é fácil não. Tá? E às vezes é dentro da igreja, propriamente dentro da igreja, que desobedece o Espírito Santo. Então que nessa festa do Espírito Santo, a nossa primeira devoção devia ser ao Espírito Santo, porque ele que dá vida à igreja, é o sopro, é o que dá vida para a igreja. Então, se você não tem devoção, o Espírito Santo comece a ter a partir de hoje. Né? Você que gosta muito de colocar nas intenções, a intenção por isso, por aquilo, coloca a intenção em ação de graças pelo Espírito Santo. A primeira ação de graça que tem que dar é o Espírito Santo. É Ele que santifica, através dele eu posso ser santo. Perfeito? Não, ninguém vai ser perfeito não. Mas santo? Vai. Já tem um bocado de santo no céu. E na terra também, tem gente que é santo e nem sabe. Então quer dizer que eu posso ser santo? Pode. Não vai ser perfeito, mas santo vai. Que o Senhor nos conceda esse dom, todos os dons, e a graça da santidade. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.